Essa é a história do lendário Battosai, o retalhador, conhecido como Kenshin. Samurai X foi criado por Nobuhiro Watsuki. A série apareceu pela primeira vez, como um par de pequenas histórias. Com sucesso na Shonen Jump, foi publicado um mangá. Nobuhiro se inspirou em eventos reais, como o próprio Kenshin, que foi baseado em Kawakami Gensai, um Hitokiri, aquele que corta com a espada, ou assassina com espada. Anos mais tarde ganhou uma versão animada. Habilidoso espadachim, Kenshin havia servido na Guerra Civil Japonesa e deu fim ao Shogunato, um período da história do Japão em que o país era governado por líderes militares. Com sua técnica de luta, Batojutsu, o guerreiro lutou ao lado das vitoriosas tropas do imperador. Kenshin fez muitas vítimas durante os 10 anos de guerra. Arrependido do seu passado, Kenshin passa a vagar pelo Japão, tentando pagar pelos seus pecados. Ele jurou nunca mais matar e passou a usar sua espada de forma invertida. Em um dia como outro qualquer, Kaoru caminhava pelas ruas de Tóquio. Surge um impostor, usando o nome de Battosai, alguém cujo nome despertava terror nas pessoas, e tenta matá-la, mas Kenshin a salva. Era Kenshin Himura, o verdadeiro retalhador. A partir daí, Kenshin e Kaoru desenvolvem um relacionamento forte. Após isso, ele conhece novos companheiros, que vão se tornando aliados e apoiando em sua nova jornada de redenção. Seijuro Hiko é o mestre de Kenshin. É a pessoa que ensinou o estilo Hiten Mitsurugi. Golpe do dragão, estilo Hiten Mitsurugi. Como mestre, ele é mais sábio que Kenshin. Ele é a expressão máxima de um samurai perfeito. Kaoru Kamiya é a dona do dojo Kamiya. Ela é professora do estilo de luta, espada para uma vida. Eu vou cuidar de você! Kenshin acaba desenvolvendo amor e admiração por ela. Kenshin! Eu te amo, Kaoru. Não, Kenshin! Sagara é um lutador de aluguel. Ele ganha a vida com brigas de rua. Ele perdeu seu irmão na Guerra Civil e desde então odeia os monarquistas. Apesar do choque inicial com Kenshin, os dois se tornam melhores amigos. Estou aqui. Você é bem hábil, mas é limitado pelo tamanho e peso da espada Zanza. A espada usada por ele realmente existiu e foi usada por cavaleiros. Yahiko é um órfão que cresceu nas ruas, vivendo de pequenos furtos, até ser acolhido por Kaoru. Ele se torna aprendiz de seu dojo. Dá pra gente o dinheiro que você conseguiu hoje. Depressa! Não tenho nada! E desenvolveu uma admiração profunda por ela. O quê? Espera aí um minuto! Eu vou ser aluno dessa feia! Eu não posso aprender com ela! Kenshin! Eu terei que dar aula pra... Megumi é uma médica extremamente habilidosa. Foi mantida em cativeiro por traficante de drogas. Me ajude, por favor! O quê? Um grupo de homens está atrás de... Ela é libertada por Kenshin e seus amigos. Desde então, passa a oferecer seus conhecimentos médicos para o grupo. Paciente com febre, está com taquicardia, pupilas dilatadas e transpirando. Acho que é veneno da folha mandala. Kaoru, vou escrever uma lista de remédios. O Kubo é um grande líder da Guerra Civil. Ele existiu na vida real. Agora escute, contratar Himura foi uma boa ideia, mas não vai me impedir de tomar o país. Ele queria que você soubesse que é uma pena que ele não vai estar aqui. Saito é um ex-samurai que foi convertido em um policial no início do governo Meiji. Hajime Saito era mestre no golpe Fang. Tenho certeza que foi ele que atacou Sano. Ele esperava me encontrar. Com atitudes questionáveis para atingir a paz, servindo de incômodo no compasso moral de Kenshin. Vamos ver quem é o melhor espadachim!
personagem é inspirado em um samurai real, que se tornou capitão. Makoto Shishio, o grande vilão do arco de Kyoto. Ele foi um dos personagens mais poderosos da série. Ele foi o substituto do Kenshin, como o retalhador número 1 dos monarquistas. Suas técnicas de luta combinam com seu passado trágico. Ele serviu o governo, mas foi queimado vivo por seus próprios aliados, que temiam seu poder, sobrevivendo O milagrosamente. sangue de seu experimento está saindo como vapor. Senhor Shishio, faça alguma coisa! Seu corpo desenvolveu uma alta temperatura constante. Jin-E foi o primeiro grande inimigo de Kenshin no mangá. Ele era um ex-espadachim assassino, que fez incontáveis vítimas no Bakumatsu. Ele só foi derrotado por Kenshin quando despertou seu Batosai em seu interior. Primeiro golpe, agora eu! Você me enganou? Gen, talvez não seja muito conhecido, o personagem apareceu no último arco do mangá. Ele estava disfarçado de Iwambo durante o arco de Kyoto. Ele é um mestre na criação e manipulação de marionetes, com alto grau tecnológico. Ele também é capaz de criar armadilhas e possui inteligência e astúcia. Shinomori Aoshi é o líder de uma organização secreta subordinada do shogunato Tokugawa, que é responsável por serviços de espionagem. Um golpe! Com 2 espadas! O estilo de luta é semelhante ao de um ninja, voltada à espionagem e combate. Ele usa 2 Kodachi, são excelentes para defesa e ataques combinados. Tornado de sempre! Tome isso! Aoshi lutou de igual para igual com Kenshin, perdendo as 2 vezes, porém demonstrando um poder enorme. Seta é o membro mais forte do grupo Juppongatana, uma tropa de elite liderada por Makoto Shishio. Por mostrarem seus sentimentos, seus adversários não os conheciam o suficiente para saberem o que iam fazer. Ele tem a mente de um réptil, o rosto enigmático de uma esfinge. Não consigo. Ele é extremamente veloz e habilidoso. Sua perícia com espada fez ele receber a alcunha de espada celestial. Isso será decidido homem a homem. A velocidade vencerá. Mas se a velocidade deles for igual, Batosai perderá. Shishio tinha muita confiança nele, ao ponto de crer em sua vitória contra Kenshin, o que de fato quase aconteceu. Eu acho que você vai morrer. Yukishiro Enishi é o irmão mais novo de Tomoe. Tomoe foi a primeira esposa de Kenshin. Enishi criou um ódio colossal pelo Batosai, por ele ter matado sua irmã. Ainda que não tenha sido intencional, após presenciar a tragédia, Enishi fugiu do Japão e foi para a China. Após quase morrer na China, ele é encontrado por uma família, que lhe oferece abrigo, mas ele mata a família para obter dinheiro e buscar sua vingança contra Kenshin. Ele conhece uma técnica extremamente poderosa, que mistura técnicas de espada japonesa com artes marciais chinesas. Ele se torna um perito nesse estilo de luta. Seu ódio por Kenshin lhe permitiu despertar um poder único, conhecido como nervos da insanidade, que lhe permite levar seu sistema nervoso a um nível sobre-humano e fazer seus sentidos atingirem a níveis extremos. Ao voltar para realizar sua vingança, já como chefe de uma máfia de contrabando internacional de armas, ele luta 2 vezes com Kenshin, empatando na primeira e perdendo na segunda. O arco de Tóquio retrata a chegada de Kenshin à cidade e apresenta os principais personagens. Nesse arco, Kenshin vai a Kyoto, onde ele encontra seu antigo mestre e precisa enfrentar o vilão Makoto Shishio. Arco Jinchu, a saga final do mangá, mostra a vingança de Enishi contra Kenshin. No anime, a história toma outro rumo. Após a saga de Kyoto, é mostrado a perseguição dos cristãos no Japão. Kenshin volta para Kaoru, e eles vivem juntos.
foram lançados um conteúdo adicional, Tsuyoku-Ren. É um capítulo de recordações, conta detalhes do passado de Kenshin, revelando como Kenshin ganhou sua famosa cicatriz em formato de X. Seisu-Ren causou muita polêmica e comoção quando foi lançado, pois ele apresentava o desfecho final das aventuras de Kenshin. Kenshin não conseguia esquecer seu passado, portanto, não conseguiria ser feliz ao lado de Kaoru. Então ele volta a ser andarilho, pois acha que ainda precisa ajudar as pessoas, sentindo-se culpado por todos os seus pecados do passado, e ele revela que está com uma doença terminal. Seu corpo está danificado por suas intermináveis lutas durante todos esses anos. A animação resume o que se passou no arco Jinchu, mostrando sua batalha com Enishi. Kenshin aparece casado com Kaoru e eles têm um filho chamado Kenji Himura. Kaoru, mesmo doente, aceita o sofrimento de Kenshin e implora para carregar parte da dor dele. O filho de Kenshin tem 15 anos, vive revoltado por não conhecer direito seu pai, que vive em viagens por todo o Japão com o objetivo de ajudar as pessoas. Kenji, desde pequeno, convivia com o antigo mestre de seu pai e aprendendo técnicas de luta, tentando compreender melhor seu pai. O garoto Yahiko, que antes era encrenqueiro, agora aparece como uma pessoa totalmente diferente, como um grande espadachim, que está de posse da lendária espada de lâmina invertida. Yahiko fica nervoso com o descaso de Kenji com sua mãe e decide ir buscar ele na casa do mestre de Kenshin. Kenji e Yahiko lutam. Yahiko está de punho da espada invertida de Kenshin e fica admirado com a habilidade de Kenji. Após Yahiko vencer a batalha, faz Kenji experimentar no próprio corpo o peso da espada de Kenshin. Kenshin volta para casa e se encontra com Kaoru. E o chama pelo nome verdadeiro. Enquanto aprecia o pôr do sol, embaixo de uma cerejeira, Kenshin diz adeus, no colo de Kaoru. Kenshin está sorrindo e a cicatriz desaparece. Ele finalmente alcançou a redenção para sua alma quando voltou a ser Shinta, o garoto do coração puro. Esse conteúdo adicional não foi escrito por Nobuhiro Watsuki, o criador original. No mangá, Kenshin sobrevive e vive com sua família, mas muitos fãs consideram esse conteúdo adicional como o verdadeiro espírito da obra. Kenshin foi inspirado em Kawakami Gensai, um famoso assassino da vida real. Na era Bakumatsu,
Ele fez sua fama como assassino após a morte de um famoso político. Ele era um dos 4 assassinos mais temidos desse período, conhecido por sua velocidade, que ficou conhecido como Hitokiri, aquele que corta pessoas. Após a restauração Meiji, ele foi executado por suas ações passadas. E aí, o que você acha do final de Samurai X? Ele merecia a paz ou precisava pagar pelos pecados? Deixe seu comentário. E se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem é fã de Kenshin. Até a próxima!